Nosso próximo painel contempla a discussão que nós tivemos antes do intervalo, trazendo o desenvolvimento da primeira infância na diversidade e em contextos de vulnerabilidade. Convido ao palco para mediar esse debate Dr. Eurípedes Constantino, da Faculdade de Medicina da USP. E as palestrantes Márcia Castro, da Universidade de Harvard, e Maria Caridad Araújo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com a palavra, o moderador, doutor Eurípedes. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia àqueles que nos assistem por streaming, nas 8 salas satélites. Queria mandar um abraço para aqueles que estão no Instituto de Psiquiatria. Lá nós temos a Lislene Fracoli coordenando, em cada sala temos um coordenador. Cumprimentar também, em especial, a primeira-dama do Estado, a senhora Ana Luísa, a primeira-dama do município, a senhora Cristina. Eu imagino o quanto vocês estão ali no ouvido dos seus maridos para a gente ter medidas como essa, uma rúbrica agora como lei dentro do orçamento do Estado. Vocês estão de parabéns. Queria agradecer o Dario, o Guilherme pela fundação, pela família Vidigal, o Eduardo Queiroz, o Eduardo Marino pelo convite, a equipe da Fundação Maria Cecília do Couto Vidigal, a Roberta, esse time, a Vanessa, a Marina, esse time de classe A que faz desse evento algo que a gente quer voltar todo ano. Também queria lembrar que a minha tia, Maria do Carmo Brandi Carvalho, está aqui, trabalha no Ministério do Desenvolvimento Social há muitos anos e sei que vai poder ajudar o Osmar Terra a levar diante essas ideias incríveis que ele tem posto em prática há tanto tempo. Então, o meu papel aqui hoje, agora, é introduzir para vocês mais duas grandes mulheres que prometem, que têm feito coisas transformadoras nessa área. A primeira é a professora Márcia Castro. A Márcia é demógrafa, professora da Universidade de Harvard, brasileira, fez a formação dela no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fez o mestrado em Minas Gerais, na Universidade Federal, e depois foi para Princeton, nos Estados Unidos, quando ela completou a sua formação, e hoje desenvolve vários estudos na área de doenças infecciosas e desenvolvimento infantil. Vale a pena ver os trabalhos dela, particularmente um tema muito relevante para a nossa realidade, particularmente aqui em Pernambuco, que é o Zika vírus. Ela também tem trabalhos nessas áreas, no Amazonas, no Acre e na África, também em vários países. Toma lá, Márcia. Obrigada, Eurípedes. Eu queria particularmente agradecer ao Eduardo Marinho, que me convidou para participar desse evento, e parabenizar o NCPI, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, primeiro pela escolha do tema do simpósio e segundo por ter trazido para o Nordeste. Acho que é extremamente importante sair do eixo Rio-São Paulo e vir para o Nordeste. O tema que eu vou abordar aqui, na verdade, vai fazer ponte com várias coisas que o Gary discutiu na primeira sessão, que eu acho que é bem interessante. Mas eu vou focar nessa ideia de, agora que a gente está vivendo esse momento extremamente fantástico no Brasil, quer dizer, o marco legal foi aprovado, a questão agora é como que a gente implementa. E como que a gente implementa num contexto de diversidade, porque não dá para falar do Brasil sem falar nas desigualdades e nas diversidades que a gente tem nas diversas localidades. Então, eu vou tentar discutir essa questão de como que a gente leva em conta essas adversidades e como não levar em conta essas questões podem acabar resultando em intervenções que não são efetivas. Não a culpa da intervenção, mas a culpa do contexto local que foi ignorado. Eu vou dividir a apresentação em duas partes. A primeira, eu quero falar um pouco do modelo conceitual que eu vou usar para poder guiar a discussão que a gente vai fazer aqui e como que esse modelo se encaixa perfeitamente nessa discussão das desigualdades. E na segunda parte eu vou trazer a realidade brasileira, né, e fazer toda a discussão e tentar apresentar alguns indicadores para o Nordeste.
Bom, então, focando nesse modelo conceitual, primeiro, 3 coisas que eu quero ressaltar. Uma é que esse modelo usa 3 domínios do desenvolvimento da primeira infância. Então, é a parte física, a parte socioemocional e todo o desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento cognitivo. A segunda coisa é que esse modelo, que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele tem uma questão temporal, ele tem uma questão espacial, mas ele também considera que alguns grupos não são definidos no espaço, mas se eles são definidos em termos de uma identidade social. E isso também é importante se considerar, e eu vou dar alguns exemplos. E a terceira coisa, que é basicamente o foco da discussão que eu quero promover aqui, que é a necessidade de se adaptar os programas. E o que eu quero deixar bem claro é que adaptar não quer dizer você totalmente redesenhar o programa, mas, novamente, fazendo uma ponte com o que Gary ressaltou, é você adaptar trazendo outros setores do governo para também terem ações ao mesmo tempo que potencializem os resultados daquela intervenção que você quer fazer no começo. Bom, então, qual é esse modelo que eu vou usar? Na verdade, a escolha do modelo vem de todo um esforço que foi feito na Organização Mundial da Saúde sobre a discussão dos determinantes sociais de saúde. Por exemplo, meu trabalho com malária usa um modelo conceitual que foi desenvolvido durante esse projeto também. E tem um modelo que foi desenvolvido voltado para a primeira infância. E ele chama Team ECD. E logo ali na primeira fase, vocês veem de onde vem essa sigla Team ECD. E só para referência, eu coloquei o link do PDF, que é bem longo, mas ele detalha, em todos os detalhes que vocês possam querer, sobre esse modelo conceitual. A ideia desse modelo é seguir muito o que foi discutido nessa Comissão de Determinantes Sociais de Saúde, que você começa de um nível individual, que aqui vai ser a criança, e você vai até níveis bem agregados da sociedade, considerando que em cada um desses níveis você vai ter variáveis sociais, econômicas, políticas, ambientais, que impactam no resultado. E essa é uma coisa importante se levar em conta. Os determinantes sociais de saúde sempre colocaram o meio ambiente como sendo um dos fatores. Bom, então, deixa eu mostrar um pouquinho o que é esse modelo, né? Então, na verdade, esse modelo é como se fosse o ponto de partida para você fazer uma discussão de cenários de desenvolvimento na primeira infância. Como vocês podem ver, a parte central do modelo, o foco central é a criança. Mas tem uma ideia de temporalidade. Então, você começa com o bebê e chega até o adulto. Então, tem uma evolução temporal que está acontecendo. Cada uma dos anéis em volta desse centro, que é a criança, é o que a gente chama das esferas de influência. E você pode ver que a primeira esfera de influência é a família, que é como se fosse a porta de entrada daquela criança para o mundo. E aí você tem diferentes níveis que, de certa forma, são regionais. Então, é a comunidade em que a criança está inserida, é a questão regional, a questão nacional, e tem uma parte global que vai além das decisões feitas no país, que depois eu vou explicar com mais calma. Outra coisa que é importante ver é que tem, de certa forma, duas maneiras de ver o tempo nesse modelo conceitual, que é algo muito importante, porque é difícil você ver um modelo conceitual que é uma coisa estática no papel, mas você consegue ver a dimensão temporal. A primeira é essa linha cortada que cruza o diagrama inteiro. E a ideia aqui é que você tem programas que acompanham esse desenvolvimento da criança, e esses programas têm uma certa duração no tempo. Eles não duram um ano, ou eles não duram um mês, eles têm uma duração maior. E eles acabam e recomeçam. E a outra, que é a linha pontilhada, é uma ideia de que, ao longo do tempo, ações que são implementadas naquela sociedade que cruzam diferentes anéis de influência, eles acabam por gerar uma sociedade mais justa, o que inclui a implementação de ações voltadas para o desenvolvimento da primeira infância. E essa linha temporal, vocês podem ver que ela tem esses altos e baixos, porque a gente sabe que há altos e baixos na implementação dessas políticas. Você tem, por exemplo, um Estatuto de Direitos da Criança, então esse é um pico. Agora você tem um modelo para seguir, aí depende do país se ele vai adotar ou não.
Outra coisa que é importante é que, se você olha para essas áreas de influência, elas têm esse caráter espacial, né? Então, a família e o domicílio, a área onde você mora, a parte regional, o país, o mundo, mas ela também tem esse quadrado que está à direita, que cruza várias áreas de influência, mas é o que dá uma identidade social para alguns grupos. Então, por exemplo, você pode pensar em culturas semelhantes, valores semelhantes, religião, etnia. Então, isso está incluído aqui. E esses grupos, não necessariamente, eles se aglomeram no espaço. Por isso que ele é um quadrado que cruza essas unidades espaciais. E o outro quadrado à esquerda, ele foca nos programas e nas ações, que é o foco da discussão aqui. E a ideia desse quadrado também cruzar os diferentes anéis de influência é porque as ações podem ser implementadas ou na família, ou elas podem ser implementadas a nível nacional. Então, a maneira como esses programas afetam a sociedade, pode se dar em diversas dessas áreas de influência. Entendeu? Se você olhar para esse diagrama, fica muito claro que há infinitas combinações que você pode ter com esse modelo conceitual. Quando você começa a detalhar cada um desses anéis e você vê as variáveis sociais, econômicas, ambientais que impactam os resultados que você vai ter aqui, as combinações são inúmeras. E, portanto, o impacto no desenvolvimento da primeira infância também é extremamente diversificado. Portanto, é extremamente racional você imaginar que não vai existir um pacote fixo de intervenções para promover o desenvolvimento na primeira infância que se enquadre nessas combinações infinitas. E é exatamente essa discussão que eu quero promover aqui. Então, eu vou voltar a esse modelo, porque toda essa discussão ela se torna muito mais fácil se a gente tem um modelo para começar e para basear a discussão. Bom, então deixa eu falar um pouquinho do qual é o impacto disso para o contexto brasileiro. Quando a gente fala em Brasil, não dá para deixar a palavra desigualdade do lado de fora, né? Então, é um país de desigualdades, a gente tem gradientes extremamente significativos ainda em termos de educação, em termos de saúde, em termos de alguns indicadores demográficos e sociais. Algumas diminuíram ao longo do tempo, mas a gente ainda tem diversidades marcantes. Quando a gente pensa na primeira infância, na verdade, você tem esse ciclo, né? Quer dizer, se você tem um desenvolvimento na primeira infância que é saudável, você diminui as desigualdades ao longo do tempo. Se esse desenvolvimento não acontece, elas acabam por aumentar. Então, você tendo mais desigualdade, fica mais difícil você promover o desenvolvimento na primeira infância. Então, a única maneira de quebrar esse ciclo é exatamente focar no começo da vida. Então, tem que começar por algum lugar, e o lugar para começar é exatamente na primeira infância. Então, eu vou dar um exemplo com um indicador só. Quer dizer, todo mundo sabe o que é a mortalidade infantil, é um indicador que é proxy para condições de saúde, condições sociais. Qualquer país que você olhar, se tiver uma mortalidade infantil muito alta, isso quer dizer que as condições e o acesso à saúde naquele país são extremamente deficientes. Então, se a gente olha para o Brasil, que teve ganhos fenomenais na redução da mortalidade infantil, você pega o dado do último censo de 2010, a mortalidade infantil no Brasil é em torno de 16,7. Ou seja, para cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, 16,7 morrem antes de completar 1 ano de vida. Mas isso é o Brasil, né? O Brasil tem 27 unidades da federação, e quando você começa a olhar para esse mapa pelos estados, ao invés de ter um mapa laranja, você tem vários tons de laranja, você já começa a ver que tem condições no sul que parecem ser melhores, mais favoráveis à sobrevivência da criança, mas você olha para o norte e nordeste, você ainda tem muitos ganhos a serem alcançados. Só que o Brasil tem 27 estados, mas tem quase 5.600 municípios. Então, quando você olha isso por município, aí você começa a ter mais tons ainda mostrando a diferença no indicador. Isso é a mortalidade infantil. A gente podia fazer esse mesmo exercício para vários indicadores que são importantes quando você começa a olhar o desenvolvimento na primeira infância. E, portanto, ignorar essa diversidade na hora que você toma a decisão
de qual é a combinação de políticas e de programas que vão ser implementados para promover o desenvolvimento na primeira infância, não só você vai estar usando mal os recursos, que infelizmente hoje em dia são escassos, mas você corre o risco de não obter resultado nenhum. Novamente, não pelo desenho da intervenção, mas por ter não considerado diversidades que impactam no resultado que você pode alcançar. Bom, então, se a gente olhar para cada um desses domínios, tentando colocar nesse contexto brasileiro, se a gente começar pela família e o domicílio, né, quer dizer, esse arco do modelo conceitual não é só a família em si, mas é o domicílio em que aquela família vive. E aí tem várias condições que a gente poderia olhar, né? Quer dizer, se você tenta medir alguns indicadores sociais, de saúde, demográficos, e você basta dividir por região, não precisa nem dividir por estado, você vai achar gradientes enormes entre as diferentes regiões. Se você cruza isso com renda, com nível educacional, você vê o gradiente bem claro. A outra coisa é que, por exemplo, se você considera as condições de saúde na família, não é só a criança, mas você tem que pensar na mulher que vai ficar grávida e vai ter aquela criança. Então, tem todo um componente também de qual é a carga de doenças que é prevalente naquela determinada localidade, que pode afetar desde o período pré-natal até depois do nascimento da criança. Tem as questões da unidade física em que aquela família mora. E aqui não é só qual é o tipo de parede, de telhado, de chão da casa, mas é a infraestrutura que aquela casa tem. Então, por exemplo, a gente está aqui em Pernambuco, que foi um dos estados mais afetados pela epidemia de Zika, né? As crianças que nasceram com problemas congênitos em função da Zika estão completando 1 ano agora. E se você olha a distribuição de um indicador, que é um indicador de infestação domiciliar larvária do mosquito do Aedes aegypti, e você olha como que os tipos de criadouros se distribuem por regiões, aqui no Nordeste é a região que tem o maior percentual de criadouros que são em potes de água, cacimbas, que as pessoas guardam em casa porque não têm acesso à água. É mais de 80%. E veja bem, todos esses criadouros são totalmente preveníveis se essas famílias tivessem acesso regular à água. Não é só ter o cano, a torneira e a água chegar na segunda-feira, é acesso regular. Então, você combina acesso regular à água e coleta regular de lixo, você já diminui a densidade vetorial dramaticamente. Entendeu? Então, num contexto, novamente vem a ideia do contexto, num contexto como esse, soltar mosquitinho modificado geneticamente não vai resolver o problema, mas prover água encanada e saneamento provavelmente vai te ajudar a reduzir a densidade vetorial em muito. E outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é nessa questão dos gradientes. Se a gente olha, por exemplo, o índice de Gini no Brasil, né? O Brasil, em algum momento no final dos anos 80, anos 90, era o campeão de desigualdade de renda. Ele tem caído nos últimos anos, em parte ligado ao programa condicional de transferência, o Bolsa Família. Mas ainda é em torno de 49, ainda é muito alto. Então, tem um otimismo, né, porque ele estava caindo, mas a desigualdade ainda é muito grande. Aí, a próxima discussão, o que eu fiz? Eu abordei 3 dessas esferas de influência, que são mais o contexto espacial, né? Então, você tem a coisa da comunidade onde essa família vive, você tem o contexto regional e você tem o contexto nacional. E aqui, quando você começa a olhar para essa espacialidade, digamos, das adversidades, o primeiro nível de detalhamento que você pode olhar é o urbano e rural. E o gradiente aqui é enorme. Mas, por exemplo, acho que tem 2 semanas, saiu um novo anuário de segurança pública aqui no Brasil. Não sei se vocês viram, mas os resultados são extremamente preocupantes. Então, por exemplo, você pega nos últimos 5 anos no Brasil, você vê a quantidade de mortes intencionais, mortes violentas intencionais. Morreu mais gente no Brasil nos últimos 5 anos do que 5 anos de guerra na Síria. Pensa bem nesse número. É como se você tivesse uma guerra civil acontecendo no país
e não é discutido, tá? Esse anuário fez uma pesquisa com crianças. 15% das crianças disseram que já perderam um dia de aula porque não é seguro caminhar da casa para a escola. Novamente, pense na implicação que isso tem. Isso é o contexto espacial. Em algumas áreas vai ser pior, em outras áreas não. Eu acho que tipo 25% dos crimes estão nas capitais. Então, não é só um problema das capitais. O estado que mais tem morte por arma de fogo é Rondônia. E aí vem a questão da disputa da terra. Ou seja, você vai indo, as relações são muito grandes. Outra coisa que é importante eu vou voltar para essa discussão, quer dizer, é a carga de doenças, né? Quer dizer, qual é a carga de doenças que você tem nas diferentes localidades? Algum tempo atrás, a gente falava nessa coisa da carga dupla de doenças. Então, você tem as infecciosas e você tem as não transmissíveis. Hoje em dia, a gente já fala numa carga tripla de doença. Então, você tem a agenda das doenças infecciosas que não está terminada, você tem as doenças crônicas e tem as mortes violentas. E, se você começa a olhar para o Brasil, essa realidade da carga tripla, ela acontece em muitas áreas. O que a gente não sabe exatamente é qual é a implicação de diferentes combinações de cargas de doenças no resultado do desenvolvimento da primeira infância. O NCPI fez um esforço de tentar entender que evidência que existe em relação a isso, e basicamente não tem quase nada. O que a gente viu é que áreas vulneráveis têm muito pouco estudo de coorte, então a gente realmente não sabe direito o que está acontecendo. Quando alguma doença em especial é considerada, 2 estudos podem fazer uma análise completamente diferente, porque nenhum se baseou no modelo conceitual, então você não pode comparar esses resultados. Então, quer dizer, voltando à questão que Gary falou, né, que você tem que ter um programa de escala, que vai à escala bem-sucedido, é porque ele é baseado em evidência científica. A gente ainda tem algumas lacunas no conhecimento que podem promover essa evidência. E eu acho que um esforço que cada um de nós tem que ter aqui, nesse momento importante, que é fazer com que o marco legal realmente seja implementado, é para contribuir para preencher essas lacunas que a gente ainda tem. Bom, falando um pouquinho agora, continuando nessa coisa espacial, tem 2 coisas que eu quero ressaltar. Quer dizer, uma que é um exemplo de participação das crianças em decisões que são tomadas nas cidades. E a ideia aqui é você tentar, são 2 coisas. Uma é você tentar fazer com que indicadores básicos que ajudam na promoção do desenvolvimento da primeira infância, estabelecidos por essa Convenção dos Direitos da Criança, estejam disponíveis no município. Então, você torna o município mais amigável para essas ações que promovem o desenvolvimento. E a outra é envolver as crianças nas decisões. E tem essa experiência que eu queria ressaltar, que é os orçamentos participativos de crianças e jovens. Tem várias cidades no Brasil que já fazem isso, mas tem outros países que também fazem. E essa coisa do espaço físico amigável, né, quer dizer, tem todo um link com como que as cidades urbanas estão crescendo. Quer dizer, a urbanização ela é muito rápida e ela é muito mais rápida do que a provisão de infraestrutura. Por isso que a gente tem essas disparidades que acontecem. E está diretamente ligado às metas sustentáveis do milênio que o Gary mencionou. Quer dizer, uma das metas é exatamente isso, é a promoção de cidades sustentáveis. E aqui, cidades sustentáveis também inclui esse conceito da cidade ser amigável para a primeira infância. Esse é um mapa que tem nesse relatório que propôs esse modelo conceitual. É um mapa antigo, porque ele usa resultados até 2006, mas eu quero mostrar esse mapa porque até 2006 vocês podem ver que o Brasil era um dos países que tinha o maior número de cidades consideradas amigáveis para a criança. E a ideia, novamente, é você ter indicadores básicos que ajudam na implementação da Convenção de Direitos das Crianças. As cidades que são no Nordeste e na Amazônia são basicamente cidades que foram abrangidas pelo selo Unicef, que é uma iniciativa da Unicef que atua no semiárido brasileiro e agora também na Amazônia.
Ou seja, eu acho importante mostrar isso, porque tem muita coisa boa acontecendo em áreas pequenas do Brasil que a gente precisa conhecer mais. Bom, e a esfera global, eu acho que essa é uma esfera interessante, quer dizer, nem tudo que está descrito aqui impacta o Brasil. Se a gente olhasse o Brasil nos anos 80, por exemplo, o Brasil estava extremamente exposto a essa primeira coisa, que é influência externa de programas de reformas estruturais, quando você pede empréstimo para o FMI, por aí vai. Hoje em dia o Brasil empresta dinheiro para o FMI, quer dizer, os papéis trocaram. Mas o motivo pelo que eu estou mostrando isso é porque o momento atual político pode gerar uma coisa semelhante que essa influência externa gerou, mas feito aqui dentro, né? Quer dizer, acho que não dá para deixar de falar aqui da PEC 241, quer dizer, que se ela realmente for aprovada, vai acabar gerando um corte de orçamentos que pode ser muito semelhante ao que a gente observou nos anos 80. E não é surpresa para ninguém, quando a gente tem esses momentos de crise, as primeiras áreas a serem cortadas são exatamente educação e saúde. Então, é importante ter isso em mente também. A segunda coisa, que são esses compromissos globais, na verdade é uma coisa positiva, quer dizer, o país adota essas convenções globais e tenta tomar ações que ajudem o país a alcançá-las. Então, por exemplo, o Brasil assumiu um compromisso quando teve as metas do milênio, foi um dos poucos países que conseguiu atingir a meta de reduzir a mortalidade infantil e a mortalidade na infância, e tem essa oportunidade, agora, adotou a Convenção de Direitos da Criança e agora tem essa oportunidade de também abraçar a ideia das metas sustentáveis do milênio. A terceira não se aplica muito no Brasil, mas também é uma coisa que pode ser usada, que vem uma pressão de fora que pode impor sanções que levam à implementação de uma política. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia, tudo que é feito à força não dá muito certo, mas, enfim, eu não acho que se aplica no Brasil, mas é uma das maneiras que essa esfera global pode impactar. Outra coisa que eu acho importante ressaltar é essa coisa da comunidade relacional, que a gente chama. Ou seja, a questão aqui não é espacial. A questão aqui é a identidade social de alguns grupos, que podem coexistir espacialmente ou não. E no contexto brasileiro, eu vou dar 2 exemplos só. Quer dizer, a gente tem as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Então, se você olha, por exemplo, a mortalidade abaixo de 5 anos entre os indígenas, dependendo da aldeia que você está olhando, pode ser até 9 vezes mais alta do que a mortalidade infantil do Brasil, que eu mostrei para vocês que é bem baixinha. Essa disparidade é totalmente inaceitável. Se você olha para os quilombolas e você classifica as famílias que moram nessas áreas de quilombolas, o maior percentual das famílias vão estar na pior categoria de renda. E, novamente, não é nenhuma surpresa, se você está numa condição de pobreza, o aspecto nutricional das crianças não vai ser muito favorável, e realmente não é. Tem poucos estudos nisso, mas os que tem mostram nitidamente que existe uma disparidade enorme nas condições nutricionais das crianças vivendo nessas comunidades de quilombolas. Então, são 2 exemplos bem simples que são... que têm essa identidade social e que acontecem em várias áreas. Elas não têm uma área espacial concentrada onde elas existem. Mas isso também tem que ser levado em conta. E aí, para terminar, quer dizer, eu realmente quero focar no quadrado que para essa discussão que eu quero promover aqui é o mais importante, que é a questão dos programas, das ações que vão ser feitas. Quer dizer, eu falei no início que eu acho que a escolha do tema, né, prioridade absoluta, foi absolutamente fantástica, super feliz, porque a gente acabou de aprovar uma legislação, então tem que ser a prioridade absoluta de implementar essa legislação e implementar da melhor maneira possível, ou seja, da melhor maneira, considerando as diversidades locais, usando evidência, né, como Gary falou, fazendo de um jeito que você considere as desigualdades e promova a equidade, e também fazer de uma maneira que você consiga medir o custo-benefício. O Gary também mencionou isso, a gente quase não tem estudos de custo-benefício. Então, olha que oportunidade fantástica que a gente tem para não só fazer a coisa certa, baseada em evidência, mas mostrar os resultados, incluindo o custo-benefício. E, na medida que você consegue mostrar isso, você consegue ter mais investimento no futuro.
A outra coisa que eu quero mencionar é que essas ações não podem ser responsabilidade única da saúde e da educação ou da assistência social. Tem que envolver os outros setores. Então, eu dei o exemplo da Zika, e eu vou falar de novo, porque eu acho que é o exemplo melhor que a gente pode dar nesse contexto, nesse ambiente que a gente está. Discute-se muito sobre novas tecnologias para reduzir essas doenças vetoriais, que no caso da Zika tem um impacto direto na primeira infância. Se a gente continuar não trazendo diferentes setores para conversar e entender que ações de saúde e educação também envolvem estrutura urbana, transportes, agricultura, a gente vai continuar fazendo ações, algumas vão ter resultados, outros resultados vão ser muito modestos, você vai rodar milhões de regressões para entender por quê, e muito provavelmente o motivo é porque você ignorou esse contexto regional, que é extremamente importante. Obrigada.